Hoje nós viemos aqui para ensinar vocês, beleza? Ensinar acerca dos dons espirituais. E uma igreja que não opera dons espirituais, ela é uma igreja enferma. Amém? Shalom, querido. Então vamos lá. Queria falar um pouco sobre a minha história aqui para vocês. Como o apóstolo Paulo disse, eu sou um livro aberto. Eu preciso falar um pouco sobre a minha história, né? E eu quero falar para vocês da onde eu vim, quem eu sou, quem eu me tornei. É isso aí, pessoal do YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí conosco. Instagram, Facebook. Sejam todos muito bem-vindos nessa segunda-feira Power. Amém? Quem está feliz diz amém, dá um glória a Deus. Quem está aleluiado dá um holy. Faz Senhor, faz Senhor. Então, vamos lá. Eu queria falar, lembrando lá de trás, de algumas coisas que aconteceram na minha vida, como minha história, tá, pessoal? Eu queria falar o que foi que deu início, o que foi um gatilho para hoje eu me tornar quem eu sou. Mas vamos lá, o que foi o gatilho? Eu tive um livramento de prisão quando eu não conhecia Jesus. Eu tive um livramento de ser preso, e isso eu percebi que Deus estava agindo na minha vida. Então, através disso, despertou de eu buscar Jesus, de eu me tornar quem eu me tornei. Através disso, eu pude hoje observar que foi um gatilho, tá? Esse livramento que eu tive na minha vida lá atrás, tá? Só que aí, ao longo do meu ministério, eu conheci o Senhor Jesus e eu comecei a andar, a caminhar. Já te acompanho no YouTube. Obrigado, Áureo. Quem não me acompanha no YouTube, pessoal, e não é inscrito, se inscreve lá, tá bom? E aí, logo depois que eu tinha me lançado, que aconteceu esse gatilho na minha história, por um tempo eu comecei a viver dentro da igreja um momento de morte espiritual, um momento de depressão, um momento ao qual eu não conseguia. Eu vivia a vida, mas estava morto espiritualmente. Então veio a depressão, e eu quero dizer algo para vocês. Há muitas pessoas, ouça bem isso, há muitas pessoas que estão dentro do evangelho, que estão passando traumas na sua alma, depressivos, síndrome do pânico, entre outros traumas, tá? E, bom, essa frustração, essa morte espiritual me levou a querer ficar numa caverna. Eu quis viver dentro de uma caverna. E eu passo por isso, ó. Tá vendo? Há muitas pessoas que estão hoje frustradas. Há muitas pessoas que estão depressivas. Sejam bem-vindos aqui no YouTube, tá, queridos? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Para mim é uma honra tê-los aqui conosco, tá bom? Mas existiu um fogo cerrado em meu peito. E esse fogo chamado eu não desisto de você, e eu te amo, e eu estou contigo, e eu quero que você volte a lembrar. E eu, por mais que eu não queria, o Senhor queria. Então talvez tem muitas pessoas aqui, Pastor Augusto, que você está vivendo um tempo difícil na sua vida.
Você está vivendo um tempo depressivo, um tempo de morte espiritual. Eu quero te dizer uma coisa: a vida não acabou. Isso é apenas... Até nisso Deus tem um propósito. Olha que forte. É muito forte. Porque Deus teve um propósito. E você sabe o que eu percebi no momento que eu estava passando essa frustração na minha vida? É forte. Eu percebi que Deus, Ele não desistia de mim. Pessoal, hoje é uma live específica de formação, uma live de preparação, tá? Uma live onde nós estamos falando dos dons espirituais, os 9 dons, para que vocês se tornem um avivalista. Esse é o meu chamado, tá bom? Beleza? Só lembrando vocês, o meu chamado é esse. Amém? Então, no começo do meu ministério, eu passei por depressão e eu me frustrei. E o que aconteceu, apóstolo, para você sair da depressão? Eu tive que perceber, preste atenção nisso. Eu tive que perceber na minha consciência o quanto eu valia para Deus, qual era o meu valor para Ele. Quando a gente esquece na consciência quem nós somos, nós entramos dentro de um cárcere. Nós entramos dentro, assim como Elias entrou dentro da caverna. Então tem pessoas que estão aqui que talvez você está passando uma morte espiritual. Talvez você está passando algo tão ruim na sua vida que você decidiu não sair mais da sua casa, você não quer mais ter prazer à vida, você não quer mais viver a vida. E um dia aconteceu isso comigo, querido irmão, querida irmã, mas algo que chamou a minha atenção e revirou tudo. O quadro foi revertido. É que mesmo diante eu não querendo mais fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, eu desistindo, eu deixando tudo, jogando tudo pro ar, Deus ainda falava para mim assim: eu não desisto de você, Cauê. Como é bom a gente saber que mesmo a gente não querendo, Ele está todo o tempo batendo a porta e dizendo: eu te amo, você é meu, eu sou teu. E foi isso que me encorajou, porque Deus, Ele, às vezes Deus, Ele vai falar conosco. Deus tem profetas confundindo um lugar secreto com caverna. É verdade, exatamente isso. Porto Velho, Rondônia, seja bem-vindo. Então, pessoal, preste atenção nisso, preste atenção nisso. Existem pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, que você está vivendo um trauma, e esse trauma prendeu você, esse trauma trancou você de viver a totalidade de Deus, naquilo que você foi chamado, e segundo o ministério de avivamento. Por isso que vocês que chegou agora, vou repetir, o meu chamado é esse: fazer com que vocês conheçam os 9 dons e, acima de tudo, se tornem ministros de avivamento, tá? Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus, quando ele volta, ele ressuscita, ele vê os seus discípulos, ele falou o quê? Avise para Pedro que eu estou vivo. Porque o diabo, ele trabalha onde? Na mente. O diabo trabalha onde? No subconsciente. E quantas pessoas que estão aqui que você está travada e parece que o diabo olhou para essa situação e ele armou tudo e ele preferiu com que vocês ficassem presos nessa caverna, presos nessa cama, presos nesse trabalho, preso nessa situação, preso nesse trauma. Mas eu vim aqui te dizer que o Deus que não desistiu de mim, o Deus que me mostrou que eu era importante, o Deus que interage, o Deus que além dele ser um Deus, Ele é um Pai. E hoje
existe uma dificuldade no meio do sistema evangélico, por eles não conhecer Deus como um pai, por eles ver que a figura de Deus está distorcida. Teve uma reviravolta hoje. Eu posso dizer para vocês que eu venci depressão, eu venci síndrome do pânico. É certo que às vezes as emoções elas vêm, porque a gente está no mundo terreno. No mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, entende? Então há tantas pessoas que estão aqui agora, que você está passando um trauma e que você decidiu pedir a morte para Jesus, e Jesus me trouxe aqui para te dizer assim: não, eu troco a morte para a vida, eu faço você vencer a morte, e eu te mostro que você pode ter aflições do mundo, mas quando eu estiver contigo, você pode passar por qualquer tipo de aflição. E Jesus não desiste da gente, porque por mais que a gente o negue, como Pedro negou, e aí Pedro depois se frustra, aí Pedro depois se diz assim, ó: eu vou abandonar tudo, o ministério, eu vou abandonar o chamado, eu vou abandonar tudo aquilo que o Senhor colocou e confiou nas minhas mãos. Tem pessoas que estão aqui, que talvez você está pensando assim, ó: eu vou jogar tudo para o alto. E o Senhor Jesus me trouxe aqui para te dizer: por você eu acalmo a tempestade. Por você, síndrome do pânico é complicada a sensação, muito. Por você eu não desisto, porque eu sou um bom pai. Jesus está indo de encontro agora a você, minha irmã, a você, meu querido irmão, e Ele está arrancando toda a morte espiritual. Jesus está arrancando a morte espiritual. Aleluia. E aí foi essa reviravolta que eu tive. Quanto mais eu falava não para Jesus, mais Jesus falava sim para mim. E aí quando eu vi que Ele estava se importando comigo, quando eu percebi que eu precisava lembrar de quem eu era, para então eu me levantar e dizer para Jezabel: acabou o teu reinado. Eu falar para os espíritos malignos, ou espírito das trevas, ou eu olhar para o espírito da morte e bater de frente com ele e falar para ele assim: morte, você não tem mais vida, porque o meu Senhor veio, Ele veio para me dar vida, e vida com abundância. O Senhor me levantou nessa live para dizer: hoje eu entro nessa causa, eu visito os teus traumas. Jesus está tirando a depressão hoje de muitas pessoas que estão assistindo essa live. O Espírito Santo, Ele está hoje ressuscitando vidas, consciências. O Espírito Santo hoje Ele trouxe vocês aqui para dizer: a morte não tem poder. Para dizer: ainda que você não me queira, eu estou todos os dias batendo. Ainda que você o negue, ainda que você não o queira, Ele está dizendo assim, ó: se for preciso, além de eu falar com vocês, além de eu falar com vocês, eu sussurro. Não entendeu, né? Tem pessoas que estão nessas lives aqui, que a sua vida tá tudo dando errado. Os problemas, as consequências. Tem pessoas que estão aqui que você está passando tantos traumas e você está dentro da igreja. E o Senhor me falou assim, ó: uau! Há pessoas que estão me ouvindo, Cauê. Eu estou falando com elas e elas não estão conseguindo entender quem eu chamei elas para serem.